Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus abra os caminhos da sua vida. Quer que as desavenças em casa parem? Gostaria que sua saúde melhorasse? Quer uma ajuda para suas finanças? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus abençoe sua vida, para que ela seja livre de preocupações e cheia de glórias. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó doce e poderosa Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que conhece a realidade dos lares feridos, dos corações que carregam angústias silenciosas e dos laços que se tornam pesados e quase insuportáveis. Venho, como filho que reconhece os limites da própria humanidade, clamar por tua intercessão diante do trono Altíssimo. Sabe o que se passa no íntimo do meu lar, as tensões que surgem de maneira repentina, as palavras que ferem, os silêncios que se tornam muros, os olhares que antes eram de carinho e agora se desviam. Tua compaixão, que nunca recusa aqueles que buscam consolo em ti, é minha esperança neste momento. São João Evangelista, apóstolo amado do Senhor, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do Cordeiro, contempla com olhos de amor este filho que vem pedir auxílio. Testemunhastes o amor mais puro, estivestes junto à cruz quando tantos se afastaram, conheceste o coração de Cristo como poucos. Intercede diante de Deus para que o que está oculto na sombra seja iluminado, para que as correntes da discórdia, plantadas pelas mãos sujas de meu pior inimigo, percam seu rumo e não encontrem espaço para crescer dentro da minha casa. Mãe Santíssima, tu que desatas os nós que parecem impossíveis, estende tuas mãos sobre as raízes da desunião que vêm sendo lançadas por aquele que se alimenta da inveja e do rancor. Tu sabes, ó Mãe, que certas palavras ditas dentro de um lar têm peso maior que gritos de guerra. Por isso, peço-te, toca cada coração da minha família, suaviza os ânimos, quebra as armadilhas que foram semeadas com más intenções. Onde houver rancor, que reine o entendimento. Onde houver mágoa, que haja disposição para diálogo. Onde houver divisão, que ressurja o olhar sincero e limpo da reconciliação. São João, cuja vida foi marcada pela proximidade com o Verbo, sussurra no ouvido do Altíssimo os clamores que meu coração não consegue traduzir. Pede a Deus, com tua autoridade celestial, que todo laço invisível de discórdia, lançado sobre meu lar por desejos obscuros de destruição, seja neutralizado pela graça divina. Que cada tentativa de provocar separações internas perca sua eficácia diante da luz do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Verdade, caminha pelos cômodos da minha casa e lança teu olhar de paz sobre cada canto. Se há objetos que servem de canal para perturbações, que sejam tocados por teu olhar purificador. Se há lembranças que alimentam de sabores, que elas sejam superadas com sabedoria. Se há culpas escondidas, que encontrem alívio no perdão mútuo. Que cada membro da minha família sinta tua presença silenciosa e maternal dissipando as tensões e secando as lágrimas que nunca foram vistas. São João, escreve com tua luz celestial uma nova história sobre minha família. Onde o passado tenta reabrir feridas, que se levante a muralha da misericórdia divina. Onde as maldições lançadas por meu pior inimigo tentam infiltrar desentendimentos, que se estabeleça a verdade de Cristo, que acalma as tempestades mais intensas. Que nenhum laço criado pelo mal tenha autoridade sobre nossa união, pois, pelo sangue do Cordeiro, todo intento contrário à vontade de Deus é anulado. Nossa Senhora, cobre com teu manto os sentimentos de cada um dos meus familiares. Se há entre nós alguém mais vulnerável às manipulações invisíveis do inimigo, acolhe esse coração em tuas mãos e protege de toda influência destrutiva. Sabe bem, ó Mãe, que o mal não haja apenas através de ações diretas, mas também por meio de pensamentos turvos,
gestos mal compreendidos, ressentimentos silenciosos. Intercede para que os laços entre nós não se rompam diante desses ataques, mas se tornem mais resilientes, mais unidos sob o teu cuidado maternal. São João Evangelista, que escreveste sobre o amor que vence o medo, inspira nossos pensamentos a se desviarem da acusação e da desconfiança. Que a comunicação entre nós seja limpa, sincera e pacífica. Que o olhar de cada um reconheça no outro não um inimigo, mas um irmão, um parente, um amigo. Que cada tentativa de distorcer sentimentos seja corrigida antes de causar mais dor. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, observa com carinho o que já foi afetado em minha família por causa das armadilhas lançadas pelo meu pior inimigo. Não permitas que os dias se tornem mais pesados do que as almas conseguem suportar. Que o diálogo volte a ser possível, que o respeito seja restaurado onde foi quebrado. Que o amor, mesmo tímido, reencontre espaço para recomeçar. Tua presença é capaz de transformar o ambiente mais carregado em lugar de paz. Confio, Mãe, que andas ao lado daqueles que te invocam com fé e que, mesmo nas horas em que o cansaço é grande, tua intervenção traz refrigério para o coração que sofre. São João, intercede por minha casa. Sabe que há olhos que nos observam desejando o pior, que há palavras pronunciadas no escuro com intenção de nos dividir. Que esses desejos maliciosos não encontrem solo fértil em nosso convívio. Que os vínculos entre nós sejam protegidos pela sabedoria divina, pela compaixão que vem do alto e pela verdade que não se deixa enganar. Nossa Senhora, Tu que és mãe de todos aqueles que sofrem em silêncio dentro dos próprios lares, passa à frente. Se algum de nós carrega uma raiva antiga, cura com Tua presença. Se há cansaço nos afetos, renova com Tua luz. Se há medo de se abrir de novo, aquece com Tua ternura. Nenhum plano do inimigo será maior que a Tua intercessão. São João Evangelista, que viste os céus abertos em revelação, peço que peças a Deus que nada que venha do mal tenha domínio sobre minha casa. Que o Senhor envie os seus anjos para permanecerem de sentinela junto às portas e janelas do meu lar, impedindo que qualquer presença negativa se instale. Que os conflitos que pareciam sem solução sejam suavizados. Que o coração de cada um de nós reconheça o que realmente importa, estarmos unidos diante de Deus, sustentados por uma paz que o mundo não conhece e que só o céu pode oferecer. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, segura com firmeza cada nó amarrado com intenções de destruição familiar. Onde houver nós criados pela mentira, desfaz. Onde houver nós causados por invejas externas, desfaz. Onde houver nós alimentados por traumas passados, desfaz. Vai desfazendo um a um, com paciência maternal, até que não reste nenhum laço de escuridão em meu lar. Que o Altíssimo escute esse clamor que sobe com confiança. Que os céus se inclinem, através da Tua intercessão e da de São João Evangelista, e façam descer sobre minha casa a paz que perdura, a união que não se quebra e o amor que resiste até o fim. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe de infinita compaixão, diante da Tua presença maternal me coloco com humildade e fé. Em meio a tantos dias em que o corpo sente o peso da enfermidade e a mente assaltada por dúvidas e cansaços, reconheço a Tua presença como abrigo e socorro. A Ti, que sabes o que carrega cada coração, venho buscar intercessão, pois conheces a intensidade da dor que não se explica, da inquietação que se instala no silêncio e do abalo que se faz sentir na alma quando a saúde vacila. Nesta hora em que tanto se sente o impacto do que se passa dentro de mim, também se reconhece que há desejos alheios, negativos, lançados com a intenção de causar prejuízo à paz interior, ao corpo e ao espírito. Meu pior inimigo, tomado por intenções que não brotam da luz, tem voltado contra mim pensamentos e vontades marcados pela inveja, pelo rancor e pela intenção de causar desequilíbrio. Clamo, então, a Tua mediação diante do Altíssimo, para que todas essas intenções, antes mesmo de se concretizarem, sejam neutralizadas pela vontade soberana de Deus. Ó São João Evangelista, escolhido para estar junto à cruz até o fim, testemunha do amor divino que não abandona mesmo quando tudo parece perdido,
volta teu olhar sobre este homem que se encontra fragilizado e deseja reencontrar a firmeza da saúde e da alma. Tu, que estiveste tão próximo do Cristo, sabes o valor da esperança que se sustenta mesmo quando tudo parece ruir. Que toda fraqueza que se instalou por consequência de olhos invejosos, de palavras venenosas ou de pensamentos lançados com malícia, seja neutralizada pela presença divina que age silenciosa e eficaz. Nossa Senhora, muitos são os dias em que a fraqueza do corpo tenta acomodar os pensamentos, em que a respiração já não parece plena, em que os movimentos perdem a firmeza e a mente se enche de incertezas. A cada instante de abatimento, aumenta o desejo de libertação desse estado. Mas reconheço que há algo além do que os olhos veem e além do que a ciência explica. Há interferências que vêm do coração contaminado do inimigo, que em sua maldade busca alcançar o que ainda resta de serenidade e vitalidade dentro de mim. Peço, então, a tua proteção de mãe, para que nenhuma dessas investidas prevaleça. Que todo peso oculto, lançado por palavras, rituais ou desejos contrários à luz de Deus, seja rejeitado no mesmo instante em que tenta se aproximar. Que minha saúde reencontre o equilíbrio, que meus órgãos voltem a funcionar com harmonia, que cada célula se fortaleça sob a luz divina. Que minha respiração ganhe novo fôlego, que meu descanso seja restaurador, que minha mente se liberte dos pensamentos sombrios provocados por essas tentações externas. São João Evangelista, que experimentou visões profundas e compreendeu mistérios ocultos, reconhece neste pedido não apenas o desejo de recuperação física, mas a libertação de tudo que o inimigo tentou lançar para minar minha vida por dentro. Que o que foi direcionado para adoecer meu corpo, que nasceu da inveja e da maldade, perca seu caminho. Que o que foi preparado para me fazer definhar aos poucos, desapareça diante da soberania do Criador. Mãe Santa, que tantos já viram interceder com misericórdia e poder, passa à frente das situações que ultrapassam os limites da razão. Onde houver alguma ação feita na intenção de me ver cair, de me ver paralisado, que não se estabeleça. Onde houver palavras ditas com o propósito de me fazer desacreditar na possibilidade da melhora, que percam seu poder. Onde houver objetos, gestos ou pensamentos lançados para alimentar esse enfraquecimento, que se desfaçam pelo olhar atento e protetor do céu. Ó São João, que recebeste Maria por mãe e com ela conviveste, une tua intercessão a dela para que este homem que aqui clama possa reencontrar o vigor necessário. Que a fé, mesmo sob ataques silenciosos, se mantenha viva. Que o coração continue batendo com esperança. Que os dias não se arrastem entre dores e angústias, mas que a partir deste clamor, a restauração desejada se manifeste. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, neste momento, olha para este filho que sofre em silêncio, mas que não desistiu de confiar. Sabes o quanto cada detalhe da saúde interfere na disposição, no ânimo, nos afetos e nos relacionamentos. E sabes também que quando alguém deseja o mal com intensidade suficiente, suas palavras e pensamentos ganham peso espiritual. Por isso, peço que os olhos de Deus se voltem com especial atenção para o que me acontece. Que ele veja o que o inimigo tenta ocultar. Que ele haja onde os ataques foram lançados em segredo. Que ele intervenha onde os sintomas persistem sem razão aparente. São João, que escreveste sobre o Verbo feito carne e sobre o amor que lança fora todo medo, intercede para que cada sentimento negativo, enraizado nas intenções sombrias de meu inimigo, não encontre mais espaço em meu corpo ou em minha alma. Que nenhuma enfermidade, alimentada por desejos malignos, tenha sustentação. Que cada parte de mim, ainda que abalada, reencontre o equilíbrio que só pode vir de Deus. Nossa Senhora, caminha pelas lembranças do que me afetou e que talvez ainda esteja alimentando minha debilidade. Se algum momento, alguma relação ou algum trauma abriu brechas para que o inimigo se aproveitasse, que seja agora purificado pelo amor de Deus, sob teu olhar de mãe. Que as feridas ocultas sejam alcançadas pela graça divina e que nenhum sofrimento antigo tenha poder de se manter. Peço que a paz interior retorne, que o sono seja tranquilo, que o alimento volte a nutrir com eficácia. Que cada músculo, cada osso,
cada parte que sustenta meu corpo volte a se alinhar com a vontade do Criador. E que nenhuma presença maligna, nenhuma palavra envenenada, nenhuma obra do meu pior inimigo tenha mais espaço dentro ou ao redor de mim. São João Evangelista, que conheceste o Cristo ressuscitado e escreveste sobre o fim das lágrimas e das dores, intercede para que este sofrimento tenha fim. Que minha recuperação seja testemunho do poder de Deus. Que meus dias voltem a ter leveza. Que minha saúde, renovada, seja escudo contra todo novo ataque. Que minha casa se encha de bênçãos. Que meu corpo se torne terra protegida, onde nenhuma raiz do mal possa se fixar. Nossa Senhora desatadora dos nós, não há barreira que se mantenha diante de tua presença. Por isso confio que esta súplica será ouvida. E que o inimigo, ao ver que sua intenção falhou, se afaste, entendendo que não há escuridão que prevaleça onde a luz de Deus habita. Que eu siga sustentado por essa certeza e que, mesmo quando o corpo ainda der sinais de fraqueza, o espírito permaneça firme na esperança da vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, diante de tua presença venho com sinceridade, trazendo no coração uma inquietação que tem se intensificado com o passar dos dias. Testemunha silenciosa dos vínculos entre os que se amam, conheces o peso que se instala quando algo começa a abalar o que deveria ser morada de paz. E é nesse espaço delicado da convivência entre dois corações que venho buscar tua intercessão, junto a São João Evangelista, discípulo do amor e da fidelidade, para que este relacionamento, marcado por sentimentos verdadeiros, seja resguardado contra tudo aquilo que deseja desviá-lo do caminho da tranquilidade, da sinceridade e da unidade. Nos dias em que os olhares se desencontram, em que o diálogo se torna difícil e a presença do outro começa a ser confundida com ameaça ou desconfiança, reconheço que algo externo tenta lançar sombra sobre o que foi edificado com intenção limpa. O ciúme, quando alimentado pelo medo ou pela dúvida, transforma gestos simples em suspeitas e palavras amorosas em acusações. O que deveria ser espaço de abrigo se torna campo de disputa. Mas, ainda mais doloroso que isso, é saber que há pessoas de fora, com intenções maliciosas, desejando capturar o que não lhes pertence, tentando seduzir com aparências, tentando abalar com insinuações, tentando infiltrar ideias que não nasceram no coração de Deus. Nossa Senhora, intercessora das causas complexas, tu que desfazes os nós que a vida teima em apertar sem explicação clara, volta teu olhar para este homem que deseja proteger o amor que construiu. Não se trata de desejo por domínio ou posse, mas de zelo por algo que carrega significados profundos e promessas feitas na sinceridade. Que nenhum olhar interessado, nenhuma palavra disfarçada de gentileza, nenhuma presença insistente com segundas intenções consiga se aproximar do coração da pessoa amada. Que esse relacionamento seja cercado pelo cuidado divino, como se cercas invisíveis, feitas de discernimento e vigilância, fossem erguidas ao redor. São João Evangelista, que conheceu o poder do amor mais puro, que presenciou a entrega total e a fidelidade até o fim, auxilia com tua intercessão. Sabes como é fácil que o sentimento mais sincero seja confundido, desviado ou contaminado quando se permite que vozes externas determinem o que deve acontecer dentro de uma relação. Que o laço que nos une não ceda ao ciúme injustificado, nem ao orgulho ferido, nem ao desejo de posse que oprime. Que a desconfiança infundada se silencie, e que o coração da pessoa com quem compartilho a vida não se distraia com convites disfarçados que surgem apenas para provocar desequilíbrio. Nossa Senhora, há tantos que, por não encontrarem em si a paz que desejam, procuram confundir os caminhos alheios. Muitos se aproximam com palavras doces, mas intenção perversa. Desejam provocar separações para alimentar o próprio ego, ou para tentar preencher vazios que não souberam cuidar em si. Não sabem o quanto um relacionamento verdadeiro exige zelo diário, renúncia, perdão, escuta, entrega real. Agem como se o amor fosse objeto de troca, conquista ou capricho. Por isso, peço que os olhos de Deus estejam atentos a cada aproximação duvidosa, a cada mensagem fora de hora, a cada gesto que carrega intenção oculta. Que tudo isso se perca antes mesmo de ganhar espaço.
São João Evangelista, que testemunhou a firmeza da fidelidade, que conheceu o valor do compromisso assumido no amor verdadeiro, seja a voz diante do trono de Deus por este relacionamento. Que nenhum coração externo encontre brechas para lançar dúvidas ou desejos que não lhe pertencem. Que o que foi unido sob o olhar de Deus continue a existir com clareza, respeito e afeto. Que cada um de nós consiga olhar o outro sem carregar pesos desnecessários, sem julgar por impulsos, sem alimentar fantasmas. Que o diálogo sempre esteja presente e a confiança seja maior do que qualquer influência externa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, não é raro que, em momentos de distração ou de conflito interno, se abram pequenas fendas no relacionamento, e é justamente por essas fendas que o inimigo costuma agir. Ele se utiliza do orgulho para fazer crescer a distância, se utiliza da carência para provocar decisões impensadas, se utiliza da vaidade para alimentar o flerte e o afastamento emocional. Que nenhum desses caminhos seja trilhado por nós. Que a sabedoria divina nos guie sempre de volta um ao outro, com olhos limpos, com coração disposto e com presença real. Que o desejo do inimigo de ver o fim dessa união caia no vazio, que suas estratégias se esgotem e que suas investidas sejam reconhecidas antes que gerem qualquer efeito. São João Evangelista, guardião das palavras sagradas e da verdade eterna, ajuda este homem a manter firme o coração diante das provocações externas. Que não se responda com raiva nem se alimente mágoas. Que a reação seja de sabedoria, e que cada resposta dada ao que tenta dividir venha carregada de discernimento. Que a pessoa amada também seja tocada pela presença do Espírito Santo, para não se deixar seduzir por elogios vazios, por convites perigosos, por presenças que só querem destruir o que existe de bonito. Nossa Senhora, clamo pela paz dentro do nosso relacionamento. Que as conversas retomem o rumo da escuta verdadeira, que os gestos de carinho deixem de ser vistos como obrigações e passem a ser entendidos como provas vivas do afeto que ainda existe. Que não se caia na rotina sem sentido, nem se permita que as diferenças se tornem barreiras intransponíveis. Que tudo aquilo que se levanta com o intuito de gerar ciúmes, disputas ou comparações seja silenciado. Que o olhar um para o outro recupere sua leveza. Que se recorde, dia após dia, o porquê da escolha mútua. Que os momentos difíceis não sirvam como justificativa para buscar apoio ou afeto em outros braços, mas como oportunidade para se fortalecerem juntos. São João, peço que intercedas para que nenhum convite do mundo, nenhuma proposta tentadora, nenhuma situação de fragilidade abra as portas para o erro ou para o afastamento. Que a presença do amor seja mais forte do que qualquer ilusão passageira. Que a fidelidade se manifeste não apenas em atos, mas também em pensamentos e desejos. Que haja respeito mesmo nos momentos de raiva. Que a reconciliação seja possível sempre que o orgulho ameaçar a conexão entre nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, sei que nenhum relacionamento está livre de dificuldades, mas sei também que com a graça divina é possível superar cada obstáculo. Que o que hoje se mostra como ameaça externa perca seu poder. Que a tentação de terceiros seja enfraquecida, que suas ações se esvaziem diante da tua presença. Que nenhum desejo alheio tenha espaço neste relacionamento. Que todo tipo de investida contrária à paz do casal seja ignorada, esquecida e deixada de lado, sem deixar rastros. Por fim, que este homem aqui em prece mantenha viva a chama da fé, mesmo quando os ventos forem contrários. Que o relacionamento seja protegido como algo valioso diante de Deus. Que tudo aquilo que tenta se infiltrar e desestabilizar seja visto com clareza, e que não seja permitido que se instale. Que este casal, mesmo em suas imperfeições, continue unido por algo que vai além da carne, além dos impulsos, além dos medos. Que permaneça em Deus, sustentado pelo amor que não desiste. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, neste momento em que o mundo parece tão instável, em que as ameaças se disfarçam de oportunidades e os caminhos se confundem entre o certo e o incerto, apresento diante de teu olhar atento minha necessidade de sabedoria para lidar com os bens que Deus permitiu que chegassem até minhas mãos. Que nesta prece profunda, unida à presença de São João Evangelista,
testemunha fiel da palavra eterna, a intercessão diante do Altíssimo seja ouvida. Que o discernimento me acompanhe em cada escolha que faço com relação ao sustento da minha vida, a direção que sigo e as decisões que definem o presente e preparam o futuro. Neste tempo em que o valor das coisas parece ser medido apenas por aparência e quantidade, que a clareza me guie a compreender o verdadeiro sentido dos recursos que possuo. Que minha mente esteja alinhada com os propósitos que vêm do céu, e que minha visão vá além do imediatismo que tanto seduz. Há no coração um desejo sincero de prosperidade, não apenas para ter, mas para administrar com retidão, para distribuir com inteligência, para organizar com responsabilidade. O dinheiro não deve ser o senhor de minha alma, mas uma ferramenta que sirva ao bem, à manutenção da dignidade, à construção de tranquilidade. Nossa Senhora, muitos se perdem quando o assunto é dinheiro. Muitos confundem abundância com descontrole, ganância com necessidade, vaidade com valor. Não peço riquezas que me afastem de Deus, nem fartura que me torne indiferente, mas que as oportunidades certas sejam compreendidas, que os riscos desnecessários sejam evitados e que cada ação tenha sabedoria suficiente para evitar prejuízos irreparáveis. O mundo apresenta armadilhas em cada esquina, e a quem deseje minha queda apenas por inveja, apenas por desejar aquilo que não conquistou por si. Que o olhar de Deus me proteja dessas mãos ocultas que trabalham na escuridão, dessas vozes que fingem desejar meu bem, mas secretamente conspiram minha perda. São João Evangelista, homem de silêncio profundo e revelações grandiosas, intercede junto ao Altíssimo por esse coração que busca equilíbrio. Que as finanças não sejam motivo de confusão nem de discórdia, que sejam organizadas com clareza e que não faltem nos momentos em que mais forem necessárias. Que os negócios sejam conduzidos com responsabilidade, que os ganhos não tragam pesos escondidos, que cada caminho financeiro seja trilhado com atenção e discernimento. Que os conselhos maliciosos não encontrem lugar nos meus pensamentos. Que as decisões sejam guiadas por critérios justos e que a vaidade não me arraste para ilusões. Nossa Senhora desatadora dos nós, há laços que tentam se criar invisivelmente nas áreas da vida que lidam com dinheiro. São palavras mal intencionadas, desejos escondidos de ruína, ações que têm aparência de bondade, mas que visam apenas desestabilizar. Que todos os planos contrários à minha estabilidade sejam anulados. Que toda tentativa do inimigo de ver minha falência seja estancada antes de encontrar qualquer brecha. Há quem olhe para mim com olhos carregados de cobiça, há quem deseje que tudo o que conquistei se perca. Que esses desejos maldosos sejam paralisados, que nenhuma dessas energias alcance meu lar, meu sustento, meus projetos. São João Evangelista, que foste tão próximo do coração de Cristo, protege meus passos nos caminhos financeiros, que o Espírito Santo esteja em cada decisão que tomo, que não haja confusão entre o necessário e o supérfluo. Que o dinheiro que entra em minhas mãos encontre direção clara e metas justas. Que não se perca em vaidades ou investimentos sem sabedoria. Que o dom da prudência esteja sempre comigo. Que as promessas que parecem fáceis sejam avaliadas com atenção, e que toda proposta que traz engano se revele por completo antes de causar qualquer dano. Nossa Senhora, intercede para que minha mente esteja livre do medo que paralisa, mas também livre da euforia que me leva a agir sem pensar. Que eu saiba organizar, poupar, aplicar com discernimento. Que eu compreenda os ciclos da vida e me prepare para eles. Que não gaste o que não tenho, que não acredite em facilidades que me levem à ruína. Que minha confiança esteja no cuidado de Deus, e que minha habilidade seja aperfeiçoada com trabalho, estudo e responsabilidade. Que o suor do meu rosto seja digno e que não seja explorado por quem deseja apenas sugar o que conquisto. São João Evangelista, olha por mim nos momentos em que a dúvida quiser tomar conta. Que os números se apresentem com clareza, que os contratos sejam compreendidos por inteiro, que os parceiros sejam confiáveis, que os ambientes de trabalho tragam oportunidades e não ciladas. Que os olhos do inimigo se fechem diante das bênçãos que chegam à minha vida. Que os caminhos sejam iluminados para que eu saiba quando agir e quando aguardar.
Que nenhuma porta seja empurrada à força. Que as portas certas se apresentem no tempo certo. Nossa Senhora desatadora dos nós, este homem aqui em prece sabe que o dinheiro pode abrir caminhos, mas também pode destruir vidas se mal administrado. Que meu coração jamais se prenda ao apego. Que eu saiba partilhar sem perder o senso de responsabilidade. Que eu saiba recusar sem gerar conflito. Que eu saiba dizer sim com sabedoria, e não com firmeza. Que a inveja não encontre brechas. Que as palavras de maldição contra meu trabalho e meus ganhos se calem no vazio. Que aqueles que desejam minha perda não encontrem meios de prejudicar. Que cada armadilha seja desfeita antes mesmo de ser ativada. São João, guarda meus recursos. Que eles sirvam para alimentar, para edificar, para manter a dignidade dos que estão comigo. Que as más administrações do passado não se repitam. Que o passado não determine o futuro, mas que traga lições claras. Que as feridas causadas por perdas anteriores não se transformem em medo permanente, mas em lembranças que me guiem a escolhas mais seguras. Que meu olhar para o dinheiro não seja nem de adoração, nem de desprezo, mas de entendimento. Que cada conquista seja instrumento de vida equilibrada, e que cada passo me leve à estabilidade verdadeira. Nossa Senhora, sei que muitos fracassam por falta de sabedoria, não por ausência de recursos. Que minha mente seja desperta. Que eu enxergue o valor de cada oportunidade, e saiba recusá-las quando o risco for disfarçado. Que não haja precipitação, nem omissão. Que a lentidão não me prenda, mas também que a pressa não me traia. Que a confiança esteja presente sem ingenuidade. Que a cautela seja minha companheira sem que a insegurança me paralise. São João Evangelista, intercede por mim diante de Deus para que o inimigo não consiga me empobrecer com artimanhas, com projetos sabotados, com palavras de engano. Que os recursos não escapem por mãos alheias. Que os desvios sejam detectados e corrigidos. Que nenhuma brecha dê espaço ao prejuízo. Que a administração seja feita com inteligência e sob a inspiração divina. Que a fé me mantenha em pé mesmo nos momentos de escassez, e que a gratidão esteja presente mesmo quando as metas não forem alcançadas. Nossa Senhora desatadora dos nós, peço com fé que minha realidade financeira seja cercada por sabedoria, justiça e proteção. Que os caminhos se limpem de toda armadilha. Que a paz reine dentro de mim quando o assunto for dinheiro. Que a responsabilidade me acompanhe em cada detalhe. Que a serenidade me abrace em cada desafio. Que os olhos que cobiçam meus bens se afastem. Que os ouvidos que torcem contra mim sejam surdos às minhas conquistas. Que a luz de Deus me mantenha seguro, guiando minha administração e abrindo horizontes seguros. E que o mal que deseja me atingir por meio das finanças não tenha espaço. Que seja anulado pela presença de Deus, pela tua intercessão, Nossa Senhora, e pela vigília constante de São João Evangelista. Que tudo seja mantido conforme a vontade do alto. Que nada de ruim permaneça, e que nada do que me pertence seja desviado por mãos que não temem ao Senhor. Que tudo que vier a mim esteja protegido e multiplicado pela sabedoria. Que a paz esteja sobre minha casa, meus recursos, minhas decisões e minha consciência. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.